Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gostaria de dizer que são meia-noite e 39 e o livro de hoje é um livro de terror, então, assim, né? Vou dormir bem pra cacete essa noite. O livro em questão dessa semana é O Cemitério de Stephen King. É um livro que foi lançado em 1983. E o Stephen King em si, ele já tem lá os seus 70 anos. Ele começa, na verdade, a publicar seus livros em 74. Então, quando Pet Sematary, que é o título original de O Cemitério, que ganhou esse título aqui no Brasil, e o filme ganhou o título de Cemitério Maldito, quando esse livro é publicado, o Stephen King já tem lá seus 9 anos de publicação. E levando em conta, senhoras e senhores, que este senhor tem um volume de publicação atípico para qualquer autor, 9 anos da vida de Stephen King são pelo menos uns 12, 13 livros. Então é livro pra cacete, tá? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a lista. Eu tenho Carrie, A Hora do Vampiro, O Iluminado, Fúria, Dança da Morte, a Longa Marcha, A Zona Morta, que é um filme muito legal, A Incendiária, que também virou filme, A Autoestrada, Cujo, não sei se vocês já viram esse filme, que é o filme do São Bernardo assassino. A Torre Negra, o primeiro Torre Negra, Christine, o Carro Assassino, e aí você tem O Cemitério. Essa é a quantidade de livros que ele lançou entre Carrie e O Cemitério. Então, realmente, é um senhor que trabalha muito. Eu tenho uma história muito legal com o Stephen King, porque eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de filmes de terror, né? Eu gosto muito do gênero do terror em filme, em livro, em série. Basicamente, eu fui viciada em terror pelo meu próprio pai. Eu nunca vou esquecer isso. Eu era criança, a gente morava em Belém, no Pará. E aí meu pai chegou em casa por volta da meia-noite e meia, 1 da manhã. E eu estava dormindo. E ele foi me acordar. Eu era muito criancinha, gente. Eu devia ter, tipo assim, uns 7, 8 anos de idade. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um filme que eu gostaria muito que você visse comigo, porque é um filme que marcou minha infância. E aí eu lembro que fomos eu, meu pai e minha tia assistir a esse filme. E esse filme era The Omen, ou A Profecia, né? Em português, A Profecia. A primeira versão lá com Gregory Peck. Então, assim, desde então eu virei completamente viciada em filmes de terror. Cresci assistindo filmes de terror, sessão... Como era o nome daquela sessão que passava na Band, às sextas-feiras? Que era o Zé do Caixão que apresentava. Você chegou a assistir isso? Não, não era Cômputo da Cripta. Tinha uma sessão de cinema de terror que passava às sextas-feiras à noite. Lembrei o nome, era Cine Trash. Teve uma época que foi apresentada pelo Zé do Caixão e teve outra época que era apresentada por uma mina XPTO que fazia eu vir a Rainha das Trevas lá. Nunca chegará aos pés. Mas enfim. E eu lembro que a gente no colégio se reunia no chat do Mirk para assistir juntos. Então realmente a minha vida foi toda trilhada em filmes de terror. E óbvio que tinha filmes de terror adaptados do Stephen King. Cristina Carno Assassino era um clássico, Carrie Estranha era um clássico, A Zona da Morte era um clássico, A Incendiária não era tão clássico assim, mas eu assisti. A Hora do Vampiro era fantástico. Então, é um autor que ele tem muita produção, tem uma produção que marcou a vida de muita gente. Meu primeiro contato com a literatura do Stephen King também foi quando eu era criança. Aí eu já devia ter meus 13, 14 anos. Um coleguinha da escola me emprestou um livro chamado Sombras da Noite, que é um livro de contos do Stephen King. Stephen King, acima de tudo, é um excelente contista. Ele é um contista, assim, fantástico. E eu lembro que eu lia um conto por dia antes de dormir, o que era péssimo, porque tinha dias que eu não tinha condições de dormir, eu ficava super impressionada com alguns contos. E eu lembro que o Sombras da Noite em si é um livro que tem, por exemplo, o Filhos do Milho, que depois veio originar o Colheita Maldita, né? Então você tem vários contos muito famosos. O Stephen King, ele é um grande romancista, não só de terror, pra mim, ele é um grande romancista também de drama. Você tem grandes livros de drama que foram baseados, grandes filmes dramáticos baseados na obra dele, de livros muito bonitos.
Contos melhores ainda. Tem outro livro de contos que tem 4 contos dele chamado As 4 Estações, que os 4 contos desse livro viraram filmes, que são filmes de dramas filmes dramáticos muito bons. Você tem The Shanshao Redemption, que é Um Sonho de Liberdade, saiu desse livro. Você tem O Aprendiz, saiu desse livro. Você tem Conta Comigo, saiu desse livro, que é baseado num conto chamado O Corpo. Enfim, o cara, ele é fantástico, assim. E qual é a grande beleza dos livros do Stephen King? É que ele conta histórias completamente bizarras e medonhas e absurdas e aterrorizantes pelo ponto de vista de uma pessoa comum, geralmente um homem de classe média muito absurdamente comum. Você não tem dentro da lista de personagens do Stephen King nenhum personagem que é um cara excepcional, que é uma mulher fantástica, que é alguém muito especial. Você tem pessoas totalmente comuns. Claro, que aí você pode virar pra mim e falar assim, mas tem a Carrie. A Carrie é uma outra história. A Carrie faz parte de um King verso que a gente fala, né? Que é um universo que o King criou, onde ele tem pessoas que têm poderes telecinéticos, onde ele tem criaturas XPTO, que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essas criaturas dentro desse livro. Mas enfim, essa é a beleza do King. Tudo que ele faz é do ponto de vista da pessoa comum. Então você consegue criar uma identificação muito grande quando você lê os livros dele. Mas vamos falar sobre o cemitério em si. O cemitério é a história, basicamente, a história de um casal que tem 2 filhos, que se muda para o Maine. Maine também é o estado onde Stephen King, na vida real, mora e onde se passa a grande maioria das suas histórias. É no Maine. E aí esse casal vai pra lá com seu filho de 2 anos, 1 ano, 2 anos, e sua filha lá de 5, 6 aninhos. E o cara é médico, a moça é dona de casa. E eles vão morar nessa casa que fica voltada pra uma BR, né? BR não, que BR é no Brasil, né? Não é uma estrada, mas é uma estrada onde passa, assim, caminhões muito rápidos, caminhões gigantescos e muito rápido, porque não tem sinalização, aparentemente. E claro que isso é uma crônica de uma morte anunciada, né? Uma grande tragédia vai acontecer na vida dessa família, envolvendo, obviamente, um atropelamento, envolvendo uma morte, e é dito que atrás da residência dessa família tem um cemitério de animais. O que é isso? É um local onde as crianças do local, as crianças da cidade, levam seus bichinhos de estimação, que geralmente morrem atropelados nesta estrada, para serem enterrados. O título original desse livro é Pet Sematary, isso aqui que é cemitério de bichos, só que é escrito de uma maneira errada porque é um cemitério criado e mantido para crianças enterrarem seus bichinhos. Aliás, é descrito no livro que as crianças inclusive fazem cortejos fúnebres, que as crianças cuidam sozinhas do cemitério, limpam a trilha. É umas criancinhas bem organizadas, na minha opinião. Enfim, o que acontece é que, como eu te falei, existe uma tragédia e essa tragédia leva o nosso protagonista a conhecer um anexo desse cemitério. Não é realmente o cemitério de animais, é um anexo a esse cemitério, e esse anexo desse cemitério tem o poder de trazer criaturas, pessoas, animais mortos à vida, né? Então, basicamente, esse é o plot do livro. Você tem uma tragédia, você tem uma família destruída por essa tragédia, e você tem uma tomada de decisão que vai reger o destino dessas pessoas, né? Esse livro, basicamente, é um livro muito triste, porque nós temos todos os personagens desse livro lidando com a morte do começo ao fim. Eu vou entrar mais em detalhes no próximo episódio, que é o episódio de spoiler, mas você tem todo mundo em situações ao longo das 350 páginas desse livro que fazem com que essas pessoas enfrentem a morte. Você tem o vizinho que tem lá seus
80 e poucos anos, que tem uma esposa que estão casados há 60 anos. Esta senhora tem artrite, obviamente, ela vai falecer em um momento do livro e este vizinho precisa lidar com a morte. Você tem, obviamente, a morte de todos os animais que são descritos nesse livro. E você também tem a mãe dessa família que teve uma grande tragédia na sua infância, aos 8 anos de idade, então ela também tem um problema em encarar a morte. Você tem a tragédia principal do livro, que também vai fazer com que todo mundo enfrente uma morte muito estúpida que acontece no meio do livro. Então, assim, é um livro sobre morte, sobre você encarar a morte, né? Tem uma frase do Judd, que é o vizinho, fantástica, que é: a morte realmente é o ponto onde a dor cessa e as boas memórias começam. O livro inteiro, ele é dividido entre aceitar a morte como algo natural, como algo esperado, como algo que muitas vezes é desejado para cessar o sofrimento de alguém que você ama muito. E ao mesmo tempo você também tem aqueles personagens que encaram a morte como algo que não é natural. Sim, isso é dito por um personagem no meio do livro, que morte é algo que não é natural, né? Então tem pessoas que completamente ogerizam a morte nesse livro, e é isso. O livro inteiro, ele é essa eterna discussão e essa eterna batalha sobre o que seria a morte e como aceitá-la ou não aceitá-la. Porque a morte vai acontecer, gente. Não tem pra onde correr. Você aceita ou você não aceita? E aceitá-la ou não aceitá-la terá suas consequências. Claro que o King vai pegar essas consequências e jogá-las assim para situações e consequências pesadíssimas de tragédias sendo desencadeadas pela essa aceitação ou não da morte. Mas isso é algo que existe, tá? Também esse livro eu achei muito interessante porque quem lê muito King já sabe que existem coisas muito clássicas dentro do universo que ele criou. Todas as histórias do King, todos os livros do King, eles são conectados, tá? Então você tem sim o Iluminado, não necessariamente conectado só com suas continuações. Por exemplo, o Iluminado que eu acabei de citar, ele tem uma continuação chamada Doutor Sono. Mas o Iluminado vai conseguir se conectar com It, que vai conseguir se conectar com Cujo, que vai conseguir se conectar com Carrie, e assim vai. Todos os livros do King são conectados, tá? E você tem, dentro desse universo criado pelo King, os personagens, como eu já citei, que tem uma certa sensibilidade mística. Então, são personagens que conseguem prever o futuro, conversar com os mortos. São personagens que têm essa como eu posso dizer? Bom, essa iluminação, porque o King chama isso no Iluminado de iluminação, né? Então a gente pode chamar isso de iluminação. Então, são personagens que têm uma iluminação. Você tem um personagem nesse livro que possui isso de uma maneira muito leve, mas possui. Você tem a famosa criatura, o King ele usa nesse livro uma entidade que é clássica do folclore americano, chamado Wendigo. O Wendigo é um animal, uma criatura, que eu não vou saber te explicar exatamente o que é, mas é uma criatura lá que os índios americanos não cultuavam, mas eles sabiam que existiam, e essa criatura já apareceu em Supernatural, já apareceu em videogames, é uma criatura que é do folclore deles. O King vai utilizar essa criatura para tentar explicar algumas coisas sobre como funciona o cemitério de animais lá. Mas realmente não é o grande lance desse livro, tá? Mas por que eu tô citando essa criatura? Porque ele funciona da mesma forma que o It, a coisa, funciona no livro It, que é uma criatura extremamente poderosa, que sua influência vai permear a cidade inteira. Então, por exemplo, é dito em um momento no livro que o caminhoneiro, quando entra
especificamente na cidade, ele tem essa vontade louca de meter o pé e ir a 200 por hora. Outra coisa que também é do mesmo jeito que outras criaturas do King funcionam. Qualquer pessoa que tem contato com essa criatura e simplesmente consegue escapar dela, consegue sair da cidade ou consegue simplesmente escapar da influência dela, tende a esquecer a existência dessa criatura. Acontece a mesma coisa lá no It. Todas as crianças que conseguiram sair de Derry esqueceram que a coisa existia. Então, existem essas pequenas configurações, essas pequenas regras que regem todo o universo do King. Isso traz, para quem já está acostumado a ler muitos livros do King, uma familiaridade muito grande. Então você já sabe como funciona. Você vai lendo, você vai entendendo como funciona. Pô, Lívia, mas pra quem nunca leu King, é o primeiro livro que eu peguei do King, é esse O Cemitério. E aí, eu não vou conseguir entender? Não, você vai conseguir entender e vão ser regras muito novas pra você. Mas se você continuar lendo livros do King, você vai ver que as criaturas se comportam, né? Se comportam não, mas tem mecanismos de funcionamento muito próximos. Você vai ver que vai ter essas pessoas que vão ser ou clarividentes ou vão ter uma capacidade de dedução praticamente psíquica. E assim vai acontecendo, é normal. O que eu realmente achei de O Cemitério? Cemitério é um livro bom, não é o melhor livro do King. De longe, não é. É o pior livro do King? Também não. Eu já li livros do King bem mais fracos. Mas, definitivamente, ele tem um problema muito sério na divisão das partes desse livro. Esse livro é dividido em 3 partes. Não necessariamente elas obedecem àquela configuração de ato de filme que a gente tem. Que a gente tem o primeiro ato, que é a apresentação dos personagens, aí tem um ponto de virada, o desenvolvimento da história, outro ponto de virada e a conclusão. Ele não se divide realmente desse jeito, mas ele é dividido em 3 partes muito claras. Existe toda uma apresentação dos personagens e as regras do jogo, né, do cemitério e de todas as lendas envolvendo aquele lugar. Aí você tem a tragédia que vai permear todo o desenvolvimento daqueles personagens. E você tem, no final, aí você tem mais uma terceira parte que é o finalzinho e tal. Pra mim é muito mal dividido isso, porque o King ele demora 220 páginas só na primeira parte. Eu entendo que ele precisa definir muito claramente as regras do jogo, para que quando as coisas aconteçam, elas não aconteçam do nada. E você, como leitor, possa perceber que as decisões que certos personagens vão tomar ao longo da história vão ter consequências. Isso faz com que você se torne cúmplice do autor. O autor tá te dando todas as cartas. O personagem tem uma decisão, idiota ou não, cabe a você decidir, e você sabe que vai ter uma consequência para isso. O problema é que ele demora realmente muito. Ok, estamos falando de uma pessoa que tem livros de 1.100 páginas. It tem 1.100 páginas. It é meu favorito dele, tá? Acho que já ficou bem claro isso. Mas a gente precisa entender que em It você tem 58 mil personagens, você tem 2 linhas temporais diferentes acontecendo simultaneamente. Então, acredite em mim, quando eu falo que se ele levou 1.100 páginas para contar essa história, porque realmente são necessárias essas 1.100 páginas para você desenvolver tantas coisas e coisas tão místicas. E ele faz isso de uma maneira muito bem organizada, muito fluida e muito orgânica. Eu senti falta disso no Cemitério. Eu acho que ele levou o tempo lá que ele, como autor, queria levar, mas fica descompensado comparado às outras 2 partes. A segunda parte, para mim, é a melhor de longe, assim. As situações mostradas são situações tristíssimas, porque é uma tragédia que é muito grande que acontece. E a terceira parte, gente, é uma coisa assim de, sei lá, 30 páginas. Que na minha concepção não precisaria nem existir, poderia ter juntado na segunda. Então, eu acho que é um livro meio descompensado. Eu acho que é um livro que ele tem um problema de ritmo, principalmente no começo. Depois ele engrena e vai lindamente. Mas até você chegar lá, aquelas 200 páginas, é aquela coisa assim que você fala, nossa, não sei pra onde essa história tá indo.
Mas nada contra, gente. Eu gosto muito do King e pra mim ele continua sendo um grande autor, mesmo tendo esse problema. Nesse livro específico, obviamente. Tem coisas que eu consigo ver nele que eu não consigo ver em nenhum outro autor, como, por exemplo, passagem de tempo. Gente, a passagem de tempo que ele faz, das leves descrições que ele faz do ambiente, da grama verde, do vento frio até a neve caindo e o solo ficando duro, é fantástico. Você consegue viver aquilo. Nós também temos o desenvolvimento de personagens dele, que é fantástico também, na minha opinião. Como eu falei, você é um cúmplice do autor, você sabe todas as consequências das decisões dos personagens, mas você consegue entender essas decisões. Nada fica fora do óbvio, não, mas nada fica fora do tangível e do plausível. E ao mesmo tempo, ele conta de uma maneira que te prende. A narrativa dele é muito boa. A narrativa do Stephen King é uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. Eu li muitos livros dele por causa disso. A narrativa dele é muito fluida, é muito orgânica e você não consegue realmente parar de ler aquilo. Enfim, não é, mais uma vez, o melhor livro, na minha opinião. Não é um livro ruim também. Mas se você, por exemplo, viu o filme Cemitério Maldito, o primeirão, tá? Não esse último que saiu, que eu acho que de 2018, 2019, 2020, não vou lembrar. Você já sabe como é a história e você não vai se surpreender. Não tem nada no livro que vai acontecer diferente do que você viu no filme. O filme novo, eu sei que ele é bem diferente. E que ele tomou liberdades que eu não posso saber se são bem-vindas ou não na história, porque não o vi. Mas confio muito em vários críticos de cinema especializados em terror, especialmente o Getro Guimarães, que tem um canal no YouTube, e foi dito coisas muito ruins desse filme. Mas vai ver isso, talvez ele seja uma boa adaptação e não um bom filme, ou vice-versa. Isso é super comum de acontecer. Filmes bons são péssimas adaptações, filmes que não são tão legais são excelentes adaptações, são coisas totalmente diferentes. Mais uma vez, obrigada por escutar. Quinta-feira nós vamos nos encontrar para falar sobre realmente o que acontece nesse livro. Eu contar todas as 355 páginas para você. E é isso. O livro que vem vai ser Máquinas Mortais. A gente vai para um pouquinho de fantasia dessa vez. Acho que a gente já leu muita ficção científica nesse começo de ano. E é isso. Meu nome é Lívia Leão. Esse foi o Li no Livro.